Olha, irmãos, eu acabei de assistir um testemunho aqui de uma irmã de oração, uma irmãzinha do fogo, sabe? E ela não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual à volta dela e um milagre aconteceu. Eu estou impressionado de ver, inclusive eu não vou contar detalhes porque eu quero que você assista. Esse vídeo está viralizando no Facebook, no Instagram, inclusive se você souber de algum, deixa aqui nos comentários, eu gosto muito de assistir esses testemunhos e até mesmo comentar sobre eles. E enquanto eu assisti, irmãos, esse testemunho, eu me lembrei de uma grande experiência que eu tive com Deus há muitos anos atrás. Eu morava na cidade de Franca, São Paulo, interior de São Paulo, e eu estava com muita fome, muita sede de Deus, sabe? E hoje eu até me questiono, Deus, por que as pessoas não têm mais experiências como antigamente? Irmãos, a resposta está aí, ó. Porque as pessoas perderam a fome, perderam sede pelas coisas do alto, entendeu? Quando as coisas dessa terra nos alimentam, nos preenchem, nos distraem, a gente perde o desejo pelas coisas espirituais. A gente viu o exemplo daquela moça, a mulher samaritana, ela estava com sede, entendeu? E Jesus falou, olha, eu sei que você na verdade tem uma sede na alma, e essa sede na alma só eu posso preencher. E se eu te der dessa água que eu tenho, que sou eu mesmo, você nunca mais terá sede. Então, irmãos, nós precisamos ter sede pelas coisas espirituais. E os testemunhos nos ajudam muito a ter esse anseio, esse desejo em ter uma experiência sobrenatural. E aí, irmãos, eu estava lá em Franca e eu tinha um amigo que a gente sempre orava junto, né? E eu não vou contar detalhes aqui para não revelar, não expor ele. Mas a gente orava bastante, sabe? E aí teve uma noite que eu decidi alugar 2 DVDs. Na época a gente assistia muito DVD de pregação. E eu aluguei 2 DVDs numa lojinha evangélica que tinha lá no centro da cidade. E eu aluguei um DVD do Michael W. Smith, que é um cantor muito usado por Deus. Eu sou muito admirador do ministério dele. É uma bênção, tem muita unção. E o outro DVD que eu aluguei era de um pregador no Congresso Gideões. Lembra do Gideões? Muito conhecido, né? E eu pensei, primeiro nós vamos assistir a pregação, eu chamei esse amigo meu para assistir junto comigo, e depois a gente ouviria os louvores do Michael W. Smith, e depois a gente ia fazer uma vigília de oração. A gente queria ver o poder de Deus, a gente queria sentir a glória de Deus, né? Então, o que aconteceu? Nós colocamos a pregação desse homem nos Gideões. Na hora que ele começou a pregar, irmãos, e foi aquele barulheira, né? E o cara rodopiava e batia no púlpito assim, e entregava uma mensagem para a igreja. Só que, irmãos, eu comecei a achar meio estranho. Eu comecei a pensar, esse homem, eu tô achando que ele tá na carne. Ele não tá sendo usado por Deus. Eu também não vou falar o nome desse pregador, mas ele fez muito sucesso, estava muito conhecido, por isso que eu aluguei o DVD dele, porque na época Deus estava usando muito ele, é o que as pessoas diziam. Só sei que nesse congresso específico dos Gideões, ele estava muito empolgado e as pessoas nem concentravam muito na mensagem, né? E ficavam ali naquele mover. Só que, irmãos, aquilo começou a me incomodar muito. E eu pensei, esse homem, ele não está no espírito, ele está na carne. Ele está agindo por conta própria, não é Deus que está falando através dele. E aí, tinha hora que ele abaixava a cabeça no púlpito e ele fazia assim, ó, como se ele estivesse recebendo uma mensagem de Deus, sabe? E na hora eu pensei, esse cara não está sabendo o que vai falar, como vai conduzir esse culto, porque ele está agindo na sua própria força. Resumindo, irmãos, eu me senti muito incomodado e eu comentei com esse amigo meu. E eu falei, cara, você me desculpa, mas eu não estou sentindo a presença de Deus. Isso aqui para mim é carnalidade. Ele está pecando, ele está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Está falando aquilo que Deus não mandou falar. E aí esse amigo meu comentou, falou, rapaz, você acredita que eu estou percebendo a mesma coisa? Eu estou percebendo, esse cara está estranho. Esse cara, ele não está agindo na direção do Espírito Santo. E aí então nós decidimos tirar aquele DVD e colocamos o DVD do Michael W. Smith. Irmãos, ao contrário daquele culto cheio de movimentação, né? Roda para o lado, roda para o outro. No DVD do Michael W. Smith, ele pegava o teclado e ficava assim com o olho fechado. Às vezes ele nem falava nada. Ele nem cantava direito, o público que cantava. Irmãos, eu comecei a ouvir aquilo, aquela simplicidade, aquela pureza, as lágrimas começaram a descer. Esse amigo meu também foi muito tocado pelo Espírito Santo e a gente começou a ver que não precisa dar uma forcinha para Deus, sabe? Deus não precisa disso.
E aí, irmãos, a gente ficou ali muito tocado e a presença de Deus foi enchendo e naturalmente a gente começou a orar, nem precisou falar, vamos agora para o momento da oração, não. A gente começou a orar ali mesmo no quarto e a presença de Deus foi enchendo aquele quarto e por fim a gente não estava se cabendo mais, irmãos. Você já teve essa experiência assim de você orar, você não consegue ficar parado no lugar, né? E aí eu comentei com ele, cara, vamos andar de carro, vamos. Você vai dirigindo e eu vou orando, você vai orando e vamos orando pela cidade. A gente vai estendendo as mãos pelos prédios, pelo comércio, a gente vai orando pelas casas e fomos. Irmãos, a glória de Deus estava tão forte naquele carro. Foi uma das poucas experiências assim, que eu não estava me cabendo dentro daquela caminhonete, daquele carro. E a gente começou a orar pelos lugares. Fomos orando. E aí a gente orava pelas pessoas que iam passando. E o fogo foi aumentando. E eu pensei, alguma coisa vai acontecer aqui hoje. Eu fui pensando dessa maneira, sabe? E eu fui orando em línguas. E a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você fala a Deus. A sua mente fica infrutífera, mas você está falando direto com Deus, né? E nos meus pensamentos eu só pensava assim, vai acontecer alguma coisa hoje, eu não sei o que é, mas eu não entendia o que era, porque eu também não estava interpretando as línguas. E aí, irmãos, de repente esse rapaz que estava comigo, né? Ele parou a caminhonete e ele foi falar com uma moça que estava na esquina, sabe, à noite. E ele começou a evangelizar essa moça e começou a falar de Deus para ela. E eu fiquei lá olhando os dois pelo retrovisor e só que, irmãos, eu não conseguia parar de orar, eu não sei explicar, mas o fogo estava aumentando e eu pensei, eu preciso descer dessa caminhonete, eu preciso descer porque eu quero me ajoelhar. Isso foi o que veio na minha mente, mas ao mesmo tempo eu pensei, tá passando gente ainda na rua e o que eles vão pensar disso? E outra, eu não posso perder a concentração. Deus está fazendo algo grande aqui hoje. E aí, de repente, esse rapaz começou a abraçar essa moça e aí eu percebi que ele estava chorando. Foi um mover, irmãos, que a gente não estava se controlando muito. Resumindo, o que aconteceu? Eu não tive coragem de descer da caminhonete. Eu não tive coragem, porque eu pensei, eu vou desconcentrar e vai atrapalhar, as pessoas não vão entender nada. Eu vou ficar aqui dentro mesmo. Mas o meu coração, irmãos, estava pulsando de querer me ajoelhar. Eu até pensei em ajoelhar dentro da caminhonete, mas não cabia, não conseguia. E aí, de repente, ele voltou, entrou dentro da caminhonete, ele só olhou para mim assim, as lágrimas já tinham descido, ele estava assim em choque, com o olho regalado, e fomos embora. Irmãos, ele me deixou lá em casa e isso foi no começo da semana. Quando chegou na sexta-feira, toda sexta-feira tinha uma vigília nessa Assembleia de Deus, que é onde esse amigo meu frequentava. E aí, eu fui lá nessa vigília, sexta-feira, e até então não tinha entendido o que aconteceu naquela noite. Quando chegou na sexta, esse amigo meu, ele pediu a oportunidade para contar um testemunho. E eu pensei, ele vai contar do que aconteceu com a gente lá, né? Na segunda-feira. E aí, o que aconteceu? Ele começou a contar o testemunho e ele falou, irmãos, olha, eu e o Juninho, ele me chama de Juninho, eu e o Juninho, nós tivemos uma experiência sobrenatural no começo dessa semana e eu estou maravilhado até agora com o que aconteceu. Não sei ainda a profundidade de tudo aquilo, mas uma coisa eu sei, irmãos. Aí ele contou toda essa história, sabe? E ele contou que a gente foi assistir o DVD, depois a gente começou a orar pelas ruas, pelas casas, e aí ele viu uma moça, e essa moça era garota de programa e tal, e ele falou, olha, o Espírito Santo queimou o meu coração de amor por aquela jovem, porque ele contou que ele já tinha se desviado por um tempo, então ele se colocou no lugar dela. O amor de Deus foi tão forte que ele desceu e começou a evangelizar essa moça, e começou a pregar para ela, e a moça aceitou Jesus, irmãos. E a moça aceitou Jesus e tal. E ele falou assim, só que de repente, olha o que ele falou, irmãos. Olha, eu até me arrepio. Ele falou, só que de repente, eu e a moça, nós olhamos e nós vimos o Juninho descendo da caminhonete. Olha isso, irmãos. Ele desceu da caminhonete e ele se ajoelhou. Só que na hora que ele se ajoelhou, veio uma luz. A gente não sabe entender até agora o que aconteceu. E essa luz desceu sobre ele. Irmãos, naquela hora, eu pensei assim, gente, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu não desci da caminhonete. Eu tenho certeza, irmãos, eu estou dando a minha palavra aqui. Eu não desci da caminhonete naquele dia. Só que ele com a moça, eles viram, ele falou que viu. E ele viu uma luz.
enquanto eu estava ali descendo, enquanto eu estava ali ajoelhado do lado da caminhonete. Aí na hora eu falei, pode parar, deixa eu contar a minha versão. E eu contei a minha versão, irmãos, e ali nós glorificamos tanto a Deus. Ali nós levantamos um clamor, nós começamos a orar, o fogo desceu na igreja. Tinha poucas pessoas na vigília, mas, irmãos, olha, aquela experiência me marcou muito, porque eu não sei explicar o que aconteceu. Não me pergunte, por favor. Tem coisas que são sobrenaturais. E nós sabemos que na Bíblia tem exemplos, né, de pessoas que foram teletransportadas. No caso do evangelista Filipe, estava pregando numa região e o Espírito Santo levou ele para o deserto. Ninguém sabe explicar como é que funciona isso, mas, irmãos, eu só sei de uma coisa. Eu tinha tanto desejo de me ajoelhar que eu acredito que o meu espírito foi. Eu não sei explicar, não me pergunte. Mas aquilo foi uma experiência sobrenatural, sabe? Então eu estou te contando isso para você entender que Deus pode te dar experiências. Confie no Senhor. Olha, coloque a sua fé em prática. Ouse acreditar naquilo que ninguém acredita mais, sabe? Para tudo na sua vida. Sabe, eu poderia passar horas e horas contando as experiências, mas eu tive que tomar decisões pela fé, mesmo quando ninguém enxergava nada, quando todo mundo já parava de orar, eu queria orar mais e mais e mais. E hoje eu estou aqui falando para você, o sobrenatural existe, o impossível para Deus não é nada, amém? Não importa a situação que você está passando, não duvide do poder de Deus. Glória a Deus. Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo aqui, mas agora eu vou colocar para você aqui agora. Eu prometi, eu vou cumprir. É o vídeo da pastora Débora, ela foi lá no IDcast e é uma benção, irmãos. Eu estou impressionado aqui com essa parte do testemunho que ela contou e que foi o que viralizou. Presta muita atenção, guarda no seu coração as palavras dela, olha o que diz. Eu fui pregar em uma igreja ali no Jardim, já não me lembro, Pedreira, lá depois de Interlagos, lá Alvarenga, na Alvarenga. Depois de Grajaú, isso. E a amiga minha, ela botou na cabeça de comprar um terreno ali. Tinha uma igreja de Madureira, sim, e uma escadaria. E ela disse assim, eu quero comprar esse terreno aqui. Eu digo, menina, tu é doida, não vem disso não. Eu vou comprar. Aí eu disse, tá bom. Então ela foi lá e comprou. Aí a gente ajudou ela a fazer, tudo tinha. Só que eu tinha medo de ir pra lá, porque do lado tinha uma comunidade. Mas eu sempre ia porque eu tinha medo que ela tava lá só. Terminou, filho. Deus usando o vaso, Deus usando os instrumentos. Eu tenho uma obra contigo. Aí eu comecei a frequentar mais a casa dela. E nisso eu via bastante gente, bastante moço, naquela situação de droga, tráfico, aquela coisa. Aí eu pedi para ela para fazer cultos na casa dela. Aí ela falou, tá bom, pode fazer, pelo menos 2 vezes no mês. Aí eu fazia. E nisso eu encontrei uns 12 rapazes. Num ponto de pregação. No ponto de pregação. Não dava para ficar na casa, que era muito. Então a gente estava no corredor assim, que era um barraco de madeira, tudo. E ali eu comecei a pregar. E o Senhor começou a dizer para mim que através daquele trabalho, ele ia trazer um dos dele que estava ali, envolvido ali. Meu Deus, no meio do crime. No meio do crime. Aí ele foi se apegando e sempre ele aparecia. Só que quando ele aparecia com eles e alguns. Aí eu entendi. Aí um dia ele encostou em mim, ele falou assim, olha, ele até me chamou de pastora. Ele falou, olha, pastor, eu já fui crente, viu? Eu disse, que benção. Mas agora eu quero saber de Deus já não. Eu falei, que bom também. Aí ele falou assim, porque Deus, eu sabia que eu era presbítero? Aí eu disse, não, eu era um presbítero, dirigia a igreja. Mas Deus falou para mim que ia me dar uma esposa, que eu ia ter um filho, eu ia perder minha esposa. E aconteceu. Então, no dia que a minha esposa teve meu filho, ela faleceu. E eu, como presbítero da igreja, eu não suportei, eu desviei. E vim morar aqui. Meu filho está com a minha mãe e eu vivo nesse mundo aqui. Aí o Espírito do Senhor falou comigo, a alma é essa aí. Aí o que eu tive que fazer? Entreguei a casa que eu morava e fui morar com essa amiga. Ficamos 4 anos e 6 meses nessa comunidade. 4 anos e meio. 4 anos e 6 meses. Quando foi um dia, eu estava lavando roupa, aí chegou um dos amigos dele e falou assim, a senhora diz que não tem homem, mas a senhora tem. Eu falei, eu não tenho um homem. Aí ele falou, a senhora tem.
E como a senhora mentiu para nós, a senhora vai sair daqui. Nós vamos lá para as 3 horas, a gente vai vir aqui e não quer mais a senhora aqui não. Eu falei, Deus, que negócio é esse? Meu Deus. Mas eu entrei dentro da casinha, orei e fiquei. Aí a minha amiga, vai-te embora, eles vão te matar, eu não sei o quê. Aí eu peguei e orei, eu disse, Deus, tu dissesse para minha mãe que nenhum homem ia tirar a minha vida. Os homens vão chegar aí e como é que vai ficar essa situação? Minha amiga desesperada, o marido dela desesperado, a menina dela desesperada, e eu fiquei. Tinha vindo da escola dominical, fiquei. Quando deu umas 3 horas, eles chegaram. 12 rapazes. 12. Rodearam o lugar e ficaram em pé e falaram assim, cadê a irmã? Que diz que não tem homem, mas ela tem. Aí eu falei assim, menino, que homem é esse? Me diga que a gente casa hoje, né? Que negócio é esse? Esse aí, a senhora tem sim. Quando a senhora entra aqui na comunidade, eu vejo ele ele coloca a mão dele sobre seus ombros. Meu Deus. Quando a senhora entra, ele fica do lado de fora. E ele é tão grande que eu não consigo ver o rosto dele. Meu Deus. Aí o Espírito do Senhor me fez lembrar quem era, né? Aí eu disse, é mesmo, é meu amigo. Aí o Senhor foi me usando e eles começaram a se constranger, né? E alguns choraram. E aí ele, que estava no meio, que era esse presbítero desviado, se dobrou diante de Deus, né? Ele se dobrou de joelho e disse, eu quero voltar para Jesus. Naquela situação, daquele jeito que a gente já sabe. Me entregou as armas. Os que estavam armados colocaram as armas no chão e eu fiquei em pé. Ficaram rendidos. Ficaram rendidos. Meu Deus. Chorando, aí eu fui, abracei, chorou muito, soluçou. Orei. Hoje ele continua sendo presbítero, dirige igreja, não vou falar o ministério. Mas foi assim. Foi a minha primeira obra que Deus fez comigo em São Paulo. Aí 7 voltaram para a igreja, 5 não quiseram. Desses 5, 3 morreu, só 1 que está vivo. Tiveram oportunidade. Mas os 7, todos voltaram para Jesus. E eu ganhei 7 bandidos. E é interessante que eu vou falar. Nesses 4 anos, eu fui pregar numa igreja muito, muito grande, que eu não vou dizer um ministério. E eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu não sei o que é que eu faço. Que eles iam muito na minha casa. Eu falei assim, eu não sei o que é que eu faço. Eu vou pregar numa igreja muito grande. E eu preciso ter uma roupa bonita, um sapato bonito. Como é que eu vou me apresentar? E um deles falou assim, você vai muito bonita. Aí eu me lembrei daquela passagem de Davi, quando Davi sentiu o desejo de tomar a água de Belém, lembra? Que um dos seus soldados desceram, mataram várias pessoas e trouxeram a água para Davi. Meu Deus. Então quer dizer, queridos, até no que a gente tem desejo, nós temos que ter cuidado de que dizer esse desejo. Exato. Diante de quem? E eu disse meu desejo para eles. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que quando foi às 2 horas da manhã, eles chegaram com uma saia, uma blusa de seda, um sapato 38. Alguém foi para casa sem roupa e sem sapato. Deus. Mas realizou. Realizou o sonho. Fui, preguei com essa roupa mais de 10 anos. O sapato eu tenho ele até hoje. Que coisa. Por isso que a Bíblia diz, porventura, sabes tu como Deus opera? Coisa nem para todo mundo, é tão direitinho, tão certinho, tão arrumadinho. Existe coisa que é até como uma música popular brasileira, entra em beco e sai em beco. Existe coisas que acontecem que são mistérios na vida do profeta, que até ele mesmo fica, o que é isso? É o Senhor. É o Senhor. E eles trouxeram. E eu fui, preguei. E até hoje, quando eu olho para o sapato, eu dou risada. Coisas assim. Se você for falar, o povo vai ficar... Mas fazem. Por isso que eu, quando eu tenho algum desejo, eu tenho até medo de dizer, porque eu não sei o que o irmão é capaz de fazer para trazer até mim. Então, até nisso, nós temos que ter muita sabedoria. Verdade. Glória a Deus, tá vendo, irmãos, como que é maravilhoso servir ao nosso Senhor. Ele cuida de nós. Para você que tá julgando esses bandidos, né, que se converteram, talvez estivesse ali na nova conversão, aí novo convertido, né, eles foram lá, roubaram alguém,
imagino, talvez, ou roubaram alguma loja, sei lá, mas deram roupas novas para essa irmã, a pastora Débora. Eu fiquei maravilhado. Então a gente não pode julgar porque tem pessoas que estão no processo ainda, né? Mas, irmãos, o que mais mexeu comigo aqui, sabe o que é? O carinho, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus com seus filhos, com as suas ovelhas perdidas, ovelhas que se desgarraram em algum momento. Esse homem era presbítero, esse homem estava frustrado porque perdeu a esposa, obviamente, né? É uma tristeza muito grande. Mas, irmãos, mesmo assim, Deus foi fiel na vida desse homem, Deus resgatou esse homem, porque tem coisas que acontecem na vida, né? Nós não sabemos de nada, nós não temos controle sobre nada, e às vezes tragédias acontecem, perdas familiares acontecem, e a gente tem que estar com a nossa esperança no Senhor, porque Ele quer povoar o céu, amém? Não se esqueça disso. O maior propósito de Deus não é encher a terra, é povoar o céu. Então, Deus se alegra com a morte dos seus santos, Deus tem prazer em nos ver perto dele. É lógico que Ele tem um plano para nós aqui nessa terra. Então, se você está vivo, se você está respirando, viva como se fosse o último dia, como se Jesus fosse voltar hoje. Dê o seu melhor, se santifique mais, abandone a vida de pecado, não brinque com as coisas espirituais, tá bom? Esses homens tiveram um livramento, porque esse anjo que estava com essa senhora podia ter matado eles, podia ter exterminado eles, mas Deus é fiel, Deus não quer condenar ninguém, Ele quer salvar, amém? Glória a Deus. Então, agora eu peço que você compartilhe, inclusive eu vou deixar o link do Idcast, o link desse testemunho completo aqui dessa irmã, ela contou todo no podcast ali, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você assistir completamente o vídeo dela. E não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, todo dia eu quero te trazer um conteúdo abençoado para fortalecer a sua fé, tá bom? Deus te abençoe, eu vou deixar 2 vídeos aqui também para você assistir, escolha um deles para você não perder, eu tenho certeza vai te abençoar muito. Um grande abraço.